Olá, meu nome é Ana Cristina, sou professora da Rede Municipal de Ensino e hoje estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede para continuar com vocês, alunos da quinta etapa, os conteúdos de ciências. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre o sistema respiratório. Vamos falar um pouquinho sobre a sua fisiologia, anatomia e também tem algumas atividades que vocês irão registrar a resposta lá no portal, ok? Bom, a função primordial do sistema respiratório é realizar trocas gasosas, suprir nossas células de oxigênio e do nosso organismo liberar o gás carbônico. Aqui nós temos a imagem da posição anatômica dos órgãos que compõem esse sistema. Temos aqui uma visão geral, mostrando o sistema respiratório e um pouco do sistema digestório. Aqui nós temos as cavidades nasais, a faringe e a laringe. Esses três órgãos fazem parte das vias aéreas superiores, porque estão fora da cavidade torácica. Nós temos também a traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos e alvéolos, que fazem parte das vias aéreas inferiores, por estarem protegidos pela cavidade torácica. Aqui também em destaque temos o diafragma, que é um órgão, um músculo, na verdade, muito importante, principalmente para os movimentos respiratórios. Esse músculo, ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, onde a gente vê aqui grande parte dos órgãos do sistema digestivo. Aqui nós vemos o sistema respiratório com o sistema esquelético, mostrando aqui as costelas e como as vias aéreas inferiores estão protegidas nessa caixa torácica. Aqui não mostra, mas também próximas às costelas, né, temos também os músculos intercostais que reforçam essa proteção. Mas vamos começar, né, a viagem do ar pelo sistema respiratório, começando pela porta de entrada do ar, que ocorre nas cavidades nasais. Nós temos duas e que elas estão separadas por uma estrutura cartilaginosa chamada de septo nasal. Aqui ocorrem três processos importantes. Temos a filtração do ar, porque nas paredes internas dessa cavidade, ela é revestida por células especiais produtoras de muco. Temos cílios aqui que realizam essa filtração. Um outro processo importante que acontece aqui é a questão da umidade. Vai umidificar o ar que está entrando nas nossas vias aéreas. E o último processo é o processo de aquecimento. Essa região aqui, ela é bastante vascularizada e esses vasos sanguíneos permitem a troca de calor entre o ar, tá, e as paredes desse vaso. Seguindo o caminho, né, nós temos aqui a faringe. O ar ele vai seguir para a faringe, que é um órgão tubular e que tem comunicação tanto com o sistema respiratório, com o sistema digestório também. E seguindo o caminho, o ar ele vai para a laringe, que é um órgão cartilaginoso formado por peças de cartilagem e que no homem a proeminência dessa região aqui causa o chamado pomo de Adão. Aqui na laringe nós temos também uma outra estrutura muito importante, que é a epiglote. Ela funciona como uma válvula e quando a gente deglute um alimento, ela é fechada para que o alimento prossiga da faringe para o esôfago e vá assim para o sistema digestório. Se não houvesse essa válvula para fechar aqui a porta de entrada da laringe, resíduos alimentares poderiam estar caindo no sistema respiratório, né? O que não é nada bom. As paredes internas desse órgão também possuem ondulações que nós chamamos de cordas vocais. Essas cordas vocais, com a passagem do ar, vai produzir os sons que irá originar a nossa voz.
Seguindo o percurso, saindo da laringe, o ar ele vai passar pela traqueia, que também é um órgão tubular cartilaginoso formado por discos de cartilagem. E essa morfologia ela é muito importante para que não ocorra a ligação das paredes desse órgão, né? Para que ele fique um órgão oco e que o ar possa passar corretamente por ele. Na sua região terminal, nós temos os brônquios, porque ocorre uma bifurcação, uma separação em braços, onde um brônquio vai para um pulmão e o outro para o outro pulmão. Aqui dentro também dessa estrutura, nós temos uma semelhança com as cavidades nasais, porque aqui apresenta cílios também, células produtoras de muco, que vai fazer o quê? Uma segunda filtração, ou seja, o ar que vai entrar lá nas cavidades nasais vai ser filtrado inicialmente e se alguma partícula de sujeira, poeira, micro-organismos ainda permaneçam nesse ar, aqui ocorre uma segunda filtração. Os brônquios, por sua vez, vai sofrer também ramificações, mas antes de falarmos das ramificações dos brônquios, vamos falar um pouquinho sobre os pulmões, né? Que é o principal órgão do sistema respiratório, o maior deles. Nós temos dois, sendo que o direito ele é ligeiramente maior que o pulmão esquerdo, apresenta uma divisão de 3 lóbulos e isso o direito, que o esquerdo apresenta apenas 2 lóbulos. Esse órgão ele está protegido dentro da caixa torácica, né, da cavidade torácica, como nós vimos nos slides anteriores, e também tem uma proteção adicional. Temos uma membrana que reveste esse órgão, que é chamada de pleura. Essa pleura, na verdade, ela é uma bicamada. A primeira camada está ligada à caixa torácica, à cavidade torácica, e a segunda membrana ela está aderida à parede do pulmão. Entre as duas membranas existe um líquido e toda essa estrutura vai estar aqui na proteção dos pulmões. Tirando os pulmões, vamos voltar para as ramificações dos brônquios. Eles se ramificam em tubos ainda mais finos, que são chamados de bronquíolos, e na terminação final desses bronquíolos, nós iremos encontrar diminutos saquinhos de ar, que são chamados de alvéolos pulmonares. E é justamente nesses alvéolos que vai ocorrer efetivamente a troca gasosa, que nós chamamos de hematose. Aqui nós temos a estrutura, né, a morfologia desses alvéolos. Nós temos cerca de 150 milhões de alvéolos em cada um dos pulmões e são estruturas com paredes bem fininhas. E vocês podem perceber também que existem vasos sanguíneos capilares aderidos a essa parede. É justamente para que facilite e ocorra realmente o processo das trocas gasosas, porque o oxigênio ele atravessa a parede do alvéolo pulmonar e também atravessa a parede desses vasos capilares que são bem fininhos, entrando assim na corrente sanguínea. O caminho inverso vai ser feito pelo gás carbônico. O nome dessa troca, desse processo, ele é conhecido como hematose. Bom, após estudarmos o percurso do ar nos diversos órgãos do sistema respiratório, vamos falar um pouquinho sobre os movimentos da respiração, que é chamado de frequência cardíaca. Nesse processo, existe a participação de 2 músculos muito importantes, o diafragma e os músculos intercostais, principalmente a atuação do diafragma. Então, quando nós inspiramos, que nós colocamos o ar para dentro das nossas vias aéreas, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a contração desses músculos, que vai fazer com que a caixa torácica se levante e aí o diafragma vai descer, permitindo assim um maior espaço para que os pulmões eles se expandam, se encham de ar. Quando nós expiramos, liberamos o ar, vai ocorrer o relaxamento dessa musculatura, onde o diafragma vai subir, vai relaxar e vai empurrar os pulmões
como se fosse em direção às narinas, facilitando assim a expulsão do ar. Lembrando também que a frequência respiratória, ela varia de faixa etária. Crianças, por exemplo, bebês têm uma frequência respiratória muito maior que uma pessoa adulta. Então, após estudarmos um pouquinho sobre o sistema respiratório, vamos agora testar os nossos conhecimentos. E vocês, alunos, não esqueçam de registrar a resposta de vocês lá no portal, ok? Temos aqui 2 desafios. O primeiro mostra uma estrutura que nós estudamos agora há pouco e a pergunta é o nome dessa estrutura e a função dela dentro do sistema respiratório. Vão lá e marquem a letrinha que corresponde à resposta certa, ok? E o último desafio fala sobre as cavidades nasais, os pelos e o muco que é produzido nessa região. Qual é a função dessas estruturas? Marquem lá a resposta correta, ok? Por hoje é só e até a próxima.